Pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui. Nós estamos falando então das causas, né? Das absolutamente independentes, das relativamente independentes. Nas absolutamente independentes, então, nós vimos que elas são classificadas aí em pré-existentes, concomitantes e supervenientes, né? Ótimo. Antes de nós entrarmos nas relativamente independentes, nós temos que saber qual que é o resultado, o que acontece com o sujeito que praticou aí um determinado delito e tem aí uma questão absolutamente independente. Vejam só, gente, todas essas situações, esses exemplos que eu dei para vocês, do sujeito que queria matar a sogra dele lá, se nós retirássemos, tá, a ação daquele sujeito, do genro que queria matar a sogra, a morte aconteceria? Aconteceria, né? Então, nós podemos imputar a ele o crime de homicídio? Não, nós imputamos a ele os atos já praticados, os atos que ele praticou. Qual foi o ato que ele praticou, então, pessoal? Ele praticou tentativa de homicídio. A ele será, então, imputado o crime de tentativa de homicídio. Porque se eu retiro as condutas dele, a morte aconteceria do mesmo jeito, a morte aconteceria da mesma forma. Ótimo, esses então são os resultados em virtude das causas absolutamente independentes. Agora nós temos que ver, gente, as causas relativamente independentes. Vejam só, se as causas absolutamente independentes, elas trazem um resultado que é absolutamente independente, como o nome já diz, da conduta do sujeito criminoso, as causas relativamente independentes, elas têm uma ligação muito maior com a conduta do agente que queria aquele resultado, tá? Então aqui nós temos uma questão diferente, gente. Nós temos uma questão que é totalmente diferente. Nós temos que tomar cuidado para nós não confundirmos isso, tá bom? Então vamos lá, nas relativamente independente. O que acontece nas causas relativamente independentes? Vamos trabalhar com exemplo também aqui para nós chegarmos a essas conclusões. As espécies são as mesmas, tá? Causa relativamente independente, então, pré-existente, concomitante e superveniente. Pré-existente, concomitantes e supervenientes. Vamos lá. Então, causas relativamente independentes. A primeira aí, pré-existente. Imaginem só, pessoal, a seguinte situação, né? O sujeito, ele dá uma facada no outro e a vítima vem a falecer. No entanto, essa vítima falece porque ela é hemofílica, tá? Então, ela é hemofílica, ou seja, ela tem uma grande hemorragia, ela tem uma condição patológica, que é essa doença, a hemofilia, e em virtude da hemofilia, ela tem uma grande hemorragia frente a essa facada que ela levou e vem a falecer. Vejam, a hemofilia foi a condição suficiente que levou essa pessoa a óbito, à morte, não foi? No entanto, se não houvesse a facada, essa pessoa não tinha morrido. Mas acontece que existe uma causa aí pré-existente, ela existe antes dessa conduta criminosa, tá? E ela então ela é relativamente independente. Lembram lá que na absolutamente independente, se eu tiro a ação do genro que queria matar a sogra, o resultado morte aconteceria do mesmo jeito? Né? Ela aconteceria do mesmo jeito. Aqui não. Se eu tiro a conduta do sujeito espetar a faca no outro, a vítima não teria morrido. Então, existe uma conduta aqui, uma causa relativa independente em virtude de algo que era pré-existente. Essa doença, então, da hemofilia, certo? Bom, a segunda hipótese que nós temos aqui é da causa relativamente independente concomitante, tá? Então vamos lá. Outro exemplo. Imagine que o sujeito quer matar o outro e desfere um tiro em relação à vítima. Esse tiro acerta o ombro do sujeito, a bala fica ali alojada, causando-lhe alguma hemorragia. No entanto, esse sujeito que levou o tiro, ele sofre um susto muito grande e morre em virtude de uma parada cardíaca, em razão do susto que ele levou. A parada cardíaca foi uma causa suficiente, eficiente para a morte do sujeito? Sim, foi, é verdade.
mas ele teria tido essa parada cardíaca, ou primeiro, vamos lá, ele teria tido esse susto e posteriormente essa parada cardíaca se não fosse esse tiro que ele levou? Não. Então nós temos aqui uma causa relativamente independente concomitante. Concomitante porque elas estão concorrendo, elas estão acontecendo no mesmo minuto, na mesma circunstância. Então, o que é concomitante? O tiro, o susto e a morte. Acontece tudo no mesmo contexto, tá? E não em relação a uma coisa pré-existente que existia, como era o caso da hemofilia. E por fim, nós temos ali uma hipótese de chamado de causa relativamente independente, superveniente, tá? Vamos lá para outro exemplo? Tudo de homicídio, né? Não tem o que fazer. Nós estamos tratando, temos que tratar desses exemplos que eles fixam melhor para nós. Imagine que o sujeito dá um tiro no outro. Ele dá um tiro na outra pessoa. Essa pessoa, então, tá lá uma bala também alojada, chama-se o resgate vem para socorrer essa pessoa, coloca ele dentro da ambulância e sai o resgate. Imagine que no meio do caminho, essa ambulância, ela capota e o sujeito vem a morrer. Então ela capota e o sujeito vem, a vítima veio a morrer. A gente pensa também a mesma coisa, né? Então, se não fosse o tiro, ele não precisaria da ambulância, consequentemente, não morreria. De fato, isso é verdade. Lembram que nas causas absolutamente independentes, o sujeito responde somente por aquilo que ele praticou, que foi a tentativa de homicídio? Aqui nas relativamente independentes, não. Pelo menos quando nós tratamos aqui das causas relativamente independentes pré-existentes e concomitantes, tá? Então, as causas relativamente independentes, quando nós estivermos tratando nas hipóteses de pré-existentes e concomitantes, quais são os efeitos? O sujeito responderá pelo resultado. Ele responderá por aquilo que ele ocasionou. No caso aqui do exemplo 1, que o sujeito deu a facada no hemofílico e o hemofílico morreu em virtude de uma hemorragia intensa. Ele responderá pelo crime de homicídio. No exemplo 2, em que ele dispara o tiro, ele dá o tiro. E esse sujeito, então, vem a morrer em virtude de uma parada cardíaca, um infarto fulminante, porque ele teve um susto muito grande naquele momento. O sujeito responde pelo crime de homicídio. Então, nessas duas hipóteses, ele responderá pelo crime de homicídio. Mas espera aí, Bruno, tá faltando a superveniente. A superveniente, então, ela vai entrar aqui como exceção, gente. A superveniente, nós não aplicamos aqui, nós não vamos aplicar nesse caso, então, a teoria da equivalência dos resultados, tá? Não aplica-se a teoria da equivalência dos resultados. O que se aplica, então? Aplica a teoria da condicionalidade adequada. Teoria da condicionalidade adequada. Que diabo é isso? Essa teoria está no parágrafo único do artigo 13. Então, vejam só, gente, o que o parágrafo único do artigo, na verdade, o parágrafo primeiro do artigo 13 diz. Olha só. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, então, imputa-se a quem praticou. O código está sendo claro aqui que as causas relativamente independente, superveniente, o sujeito não responderá pelo crime de homicídio, nesse exemplo que nós demos. Por que isso não vai acontecer? Porque o código quis assim. O código disse assim, o código foi expresso no parágrafo 1º. Então, qual que é a ideia aqui, gente? Vejam só, a ideia é a seguinte, que nos dois primeiros casos, o desdobramento, a morte, ele foi consequência de um resultado físico natural.
tá? Físico natural. Então, no primeiro, o sujeito hemofílico morre em virtude da facada. No segundo, o sujeito sofre o susto, ele morre em virtude do susto, da parada cardíaca, do susto que ele teve em relação ao tiro. Vejam só, são todas continuações de desdobramento físicas, naturais. Agora, na terceira hipótese dessa situação superveniente, que o sujeito sofre o tiro e uma ambulância vem lhe buscar e depois essa ambulância sofre um acidente e ele morre, o código no parágrafo 1º aqui do artigo 13 está dizendo que esse acidente ele rompe o nexo de causalidade. Ele interrompe o nexo de causalidade. Então, essa morte não foi uma consequência natural física, não foi um desdobramento natural físico da ação de dar um tiro. Então, isso vai interromper o nexo de causalidade. Então, ele não responde pelo homicídio? Não. Ele não responderá pelo homicídio. Ele responde pelo quê, então, Bruno? Ele vai responder pelos atos já praticados. É isso que o código está dizendo aqui no parágrafo único. Então, a superveniência, ou seja, esse acontecimento posterior de causa relativamente independente, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Vejam só o que levou a esse resultado. A morte por si só conduziu o resultado. A morte em virtude do capotamento dessa ambulância. O que acontece então? O código continua aqui no parágrafo único, falando que os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Então, que fato anterior é esse? O disparo de arma de fogo. Esse disparo de arma de fogo ele vai ser considerado o quê? Ele vai ser considerado como tentativa de homicídio. Ele considera-se como tentativa de homicídio. Então, gente, por favor, fiquem atentos a isso. Nas causas relativamente independentes, quais são os efeitos se nós estivermos tratando na modalidade de causa relativamente independente pré-existente ou concomitante, o sujeito vai responder pelo resultado praticado. No exemplo que nós demos aqui, ele responde pelo homicídio consumado. E se for essa causa relativamente independente superveniente, por força do parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, essa relação de causalidade, o nexo de causalidade, ele é interrompido. Interrompe-se o nexo de causalidade. E o sujeito, então, ele responde somente pelos atos praticados, que foi a tentativa de homicídio. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, então. Um abraço.